Olá, artista! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Para quem está chegando aqui agora e ainda não me conhece, eu sou a Juliana Brito, especialista na arte do crochê livre. Eu ensino mulheres a se tornarem designer de crochê com liberdade para criar, tecer, elaborar, tirar de olho, enfim, fazer qualquer peça em crochê através de um método muito simples e descomplicado que trabalha estrutura de base. E para a nossa videoaula de hoje, eu trouxe uma peça Maravigold, mas antes, se você ainda não for inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Aqui tem vídeo novo toda semana, 2 vezes por semana, e tem muita coisa para você fazer um Criaflix aqui no canal, tá bom? Trabalhando nesse sentido de estrutura de base, hoje nós vamos trabalhar a estrutura de base retangular, que particularmente é uma estrutura de base que eu sou apaixonada, porque ela é muito versátil, dá para fazer muita coisa. Aliás, dá para você trabalhar o resto da vida somente com essa estrutura de base, porque ela permite fazer e criar várias peças nesse mesmo sentido, tá bom? Eu trouxe essa videoaula aqui, que já tem essa peça aqui no canal, que é a bolsa Emily, essa bolsa aqui, Maravigold. Ela já tem aqui no canal, mas na época que eu gravei ela com fio preto, e aí algumas pessoas não conseguiram enxergar os pontos e não conseguiram fazer. Então eu resolvi, né, gravar uma nova versão, depois de bastante me pedirem lá pelo Instagram, eu resolvi trazer uma versão atualizada, com cores mais claras e, claro, trouxe também aí uma personalizaçãozinha bem pequenininha, mas que vai fazer diferença para você fazer a sua nova Emily, tá bom? Então, essa peça é muito Maravigold, é uma peça muito versátil, você pode usar ela para fazer com várias e várias cores, várias combinações, com várias alças, várias maneiras diferentes de fazer, com bordadinho, com colorido, cores diferentes, fios diferentes, enfim, dá para personalizar ela de várias formas, tá bom? Então, bem rápida, bem prática de fazer, e é aquelas peças que com certeza, se você fizer, você vende, tá bom? Então, agora, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos lá para a nossa videoaula e fios à obra. Bom, vou iniciar aqui o meu, então. Ó, vou usar 2 cabos de um fio 6. Estou usando esse tom de bege. São dois, ó, vou mostrar para vocês aqui, para não ficar dúvida, são 2 novelos, ó, da mesma cor. Você pode usar a cor que você quiser. Se você quiser mesclar com outra cor, fica super bonito. Se você quiser usar fios diferentes, também fica bom. Aí fica a questão de gosto. Eu vou usar, então, 2 cabos de um fio 6, que vai dar a espessura de um fio 12, tá? Vou usar assim para ficar mais firminha a minha peça, tá bom? Se você tiver um fio 12, quiser fazer no fio 12, só no fio 6, aí fica questão de gosto de cada um. E aí eu vou usar uma agulha de 7 milímetros para tecer essa peça, uma agulha de tapeçaria para os arremates e uma tesoura também para os arremates, tá? Eu vou iniciar aqui com a laçadinha inicial, ó, vou fazer meu primeiro nozinho aqui para a laçada, tá? E aí, assim, você pode fazer do tamanho que você preferir. Essa primeira carreira, nós vamos fazer a divisão para a alça, tá? Então, eu vou contar os pontos aqui de uma maneira meio diferente. Se você quiser, você pode fazer a mesma coisa. Por quê? Porque aí você não se perde. O que que eu costumo fazer para essa alça? Eu já contabilizo antes. Por exemplo, a Emily eu fiz com 12 correntes para uma lateral da bolsa, 8 correntes para o meio, que no caso é onde vai ficar a alça, e mais 12 correntes para o outro lado, para eu fazer a divisão, para eu já saber quantos pontos eu vou ter na hora de iniciar, para ficar mais fácil para eu dividir depois. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11 e 12 correntes, que vai compor os pontos da primeira lateral. Vou até colocar um marcadorzinho aqui, ó, só para vocês entenderem o que eu tô fazendo, tá? Então, eu fiz aqui, ó, os 12 pontos de uma lateral.
nas duas correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. E aí, pro meio, na alça, eu vou fazer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essas 8 correntes é onde vai ficar o vão, onde eu vou colocar a alça, onde eu vou fazer a parte da alça, tá? Então, eu vou pôr aqui um marcadorzinho. E aí, para outra lateral da bolsa, eu vou fazer mais 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Certo? Então, eu tenho aqui 12 correntes de um lado, 8 no meio para fazer a alça e mais 12 correntes de outro lado. Então, eu tenho aqui o total de 32 correntes. Se eu laçar aqui o meu fio e voltar aqui nas correntes para fazer o meu ponto, vai faltar ponto do outro lado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer mais 2 correntes para voltar na quarta, 1 e 2. Qualquer trabalho que você for fazer, toda a vida, se você tiver uma quantidade de correntes, tipo aqui eu tenho 32, e você fazer mais 2 correntes e voltar na quarta, você vai manter a mesma quantidade de ponto inicial, tá? Isso é para qualquer trabalho. Então, eu fiz 2, eu vou laçar, vou pular aqui, ó, voltar na base depois da agulha. 1, 2, 3, vou lá na quarta. E vou fazer aqui um ponto alto. Laço. Vou na próxima corrente, faço um ponto alto. Laço, vou lá na próxima corrente, faço um ponto alto. Laço na próxima corrente, 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 um ponto alto. Aqui, como eu coloquei o marcador, eu vou fazer ponto alto até o marcador. Se você não colocou marcador, é só você contar os seus pontos. Se eu tinha 12 correntes, eu vou ter que ficar com 12 pontos, tá? Então, aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11 e 12. 12 pontos altos no início, ó, tá? Contando com as correntinhas. Então, aqui eu já tenho meus 12 pontos. Agora, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntes. Então, eu vou ter que ficar com 8 correntes aqui em cima também, porque eu tenho que ficar com a mesma quantidade de ponto. Aí, eu vou fazer 8 correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Mesma quantidade em cima e embaixo, aqui é onde vai fazer a alça para pegar. Se você quiser fazer maior, você também pode, tá bom? O tamanho é opcional. Fiz aqui, ó, eu vou vir aqui 12, então, eu vou voltar para cá, ó. Você sempre conta, tá bom? Para conferir tudo, todo o tempo todo. Então, aqui no meio eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 correntes na parte de cima e de baixo, tá? Ó, lacei, vou no próximo, faço um ponto alto, laço, vou no próximo, faço um ponto alto, laço no próximo, um ponto alto, laço no próximo, um ponto alto, laço no próximo, um ponto alto,
laço no próximo um ponto alto, laço no próximo um ponto alto, laço no próximo um ponto alto, laço no próximo um ponto alto, no próximo um ponto alto, e aqui na última corrente, ó, um ponto alto. E aí, eu vou conferir sempre, eu sempre bato um confere, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos desse lado, o meu cordão de 8 correntes em cima e embaixo, e 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos do outro lado também, tá? Aqui a quantidade de ponto que você for fazer é indiferente, aí é do seu gosto, você só tem que ficar com a mesma quantidade desses dois lados e aqui no meio certinho, tá? Em cima e embaixo. A partir daqui, nós vamos fazer os nossos pontos baixos para nossa peça ficar bem firminha. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma corrente, vou virar a minha peça, porque eu vou retornar trabalhando para esse lado. E aí, eu vou vir aqui, ó, acima desse primeiro ponto, onde tá a minha alcinha aqui, nessa mesma argolinha, eu vou voltar aqui, ó, tá vendo? É o primeiro ponto. Eu sempre vou trabalhar aqui nas viradinhas, uma corrente e um ponto baixo nesse primeiro buraquinho aqui, tá? Em cima do primeiro ponto alto. Pra minha peça ficar bem retinha a cada carreira, ó. Então, aqui em cima desse primeiro, eu já faço um ponto baixo. E aí, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até eu chegar ali na lateralzinha da alça, porque a partir daqui nós vamos trabalhar na alça também, para fazer a parte fechada da nossa Emily. Tá? Então, ó, é um ponto baixo para cada pontinho. Sempre nas curvinhas, na hora de virar, nós vamos fazer a mesma coisa, uma corrente, virar a peça e fazer um ponto baixo no primeiro buraquinho. Que isso vai manter a lateral da nossa bolsa bem retinha. Ó, fiz aqui um ponto baixo para cada ponto, eu vou pegar esse cordão de corrente aqui, eu vou virar ele pra mim, ó. Vira pra você, pra não ficar torcido, tá? Eu vou virar ele pra mim, eu vou vir aqui dentro da primeira correntinha e vou fazer aqui já o primeiro ponto baixo. Conta aí, tá? Ó, o primeiro, vou na segunda corrente, vou fazer o segundo. Vou aqui na próxima corrente, vou fazer o terceiro, vou na próxima corrente, vou fazer o quarto, vou na próxima corrente, tô fazendo dentro da corrente, ó. Vou fazer o quinto, na próxima corrente, o sexto ponto baixo, na próxima corrente, o sétimo ponto baixo, na próxima corrente, o oitavo ponto baixo. Então, eu tinha 8 correntes, fiquei com 8 pontos baixos. Aqui é onde nós vamos segurar, ó, tá vendo? Então, se você quiser fazer maior, você pode ficar à vontade. E aí, eu vou voltar a fazer pontos baixos em cima de cada ponto. Eu vou vir aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E aí, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto. A nossa Emily, ela vai ser trabalhada toda assim, em pontos baixos, tá? E aí, lá do outro lado, depois que fizer o tamanho, a altura que deseja, nós vamos trabalhar essa parte aqui, lá do outro lado também. Ó, sempre quando chegar aqui no final, vai sobrar uma argolinha, tá vendo, ó? Aqui é um ponto que muita gente erra e acaba ficando com os trabalhos tortos. Aqui eu tenho uma argolinha apenas, ó, mas eu tenho 2 pontos aqui embaixo. Então, aqui eu preciso ter 2 pontos, tá bom? Cuidado para não errar e pular o último pontinho. Então, aqui no final, a gente trabalha o ponto baixo aqui na argolinha, ó. Um ponto baixo. E aí, eu vou trabalhar o meu último ponto baixo aqui nessa curvinha, ó, na correntinha do topo aqui,
tá? Que isso aqui também é um ponto, não pode esquecer de fazer nele, tá? Então, vou vir bem aqui no topo, ó. No topinho aqui e vou fazer um ponto baixo aqui também, tá? Porque aí sim vai ficar retinha as duas laterais, tá? E aí, eu vou fazer uma corrente, vou virar novamente a minha peça para retornar para esse lado. E aí, eu vou fazer aqui, nesse primeiro buraquinho, ó, bem na beiradinha, eu já faço aqui um ponto baixo. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E aí, eu sempre vou trabalhar um ponto baixo em cada um desses buraquinhos que eu tenho aqui, ó. Toda a vida toda, por todas as carreiras, tá? Cada um desses buraquinhos correspondem a um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar somente isso, todas as carreiras da minha peça. Pontinhos baixos em cima de pontinhos baixos. A única coisa que você precisa se atentar é no início, que você vai fazer uma corrente, e quando virar já vai fazer um ponto no primeiro buraquinho em cima do primeiro ponto, e no final, para não pular o último pontinho, tá bom? Procurar manter uma boa tensão de ponto do início ao fim, para sua peça não ficar arcada e não ficar torta nas laterais, porque se você fizer com a tensão no início e no fim e fizer com uma tensão de ponto regulada, a sua peça ela vai se manter retinha por toda a altura da peça, tá? E depois, na hora de costurar, vai facilitar e também vai ficar bem certinha a sua Emily, tá bom? Então, ó, sempre um ponto baixo para cada ponto. Como aqui nós já temos a carreira fechada de ponto baixo, não tem mais como errar nem como se perder, porque nós só vamos fazer um ponto baixo para cada ponto, toda a vida toda, vira, retorna fazendo pontos baixos, e é somente isso que nós vamos trabalhar até atingir a altura para fazer essa parte aqui, lá do outro lado, tá? Ó, aqui no finalzinho, onde eu tenho a corrente e o ponto baixo, é só entrar aqui, ó, bem na beiradinha, tá? Ó, fica esquisitinho aqui, mas você tá vendo que esse aqui já foi da última argolinha. Quando chegar aqui, você pega bem na beiradinha, ó, duas laçadinhas, tá? E aí, você puxa o pontinho aqui, ó, que vai ficar bem retinho a lateral, tá vendo? E aí, pra ir pra próxima, uma corrente, vira a peça e aí eu volto aqui no mesmo buraquinho, ó. Sempre nesse primeiro buraquinho, bem da beiradinha aqui, ó. Ó. E aí, eu faço aqui um ponto baixo. E aí, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto toda a vida toda. Normalmente, tá? Não é uma regra, normalmente eu faço as peças sem corrente na virada. Mas no início, quando eu tinha dificuldade para fazer as minhas peças retas, eu fazia dessa forma, eu consegui regular o meu ponto e entender o que eu estava fazendo nas laterais. Então, isso aqui ajuda muito a deixar a lateral do seu trabalho bem retinha, tá? Então, faça a correntinha, vira e volta no mesmo buraquinho de base, porque aí a sua peça vai ficar retinha a lateral inteira por toda a peça, tá bom? Então, isso aqui é uma ótima técnica para deixar a sua peça retinha. Por quê? Porque eu reparei que a maioria das pessoas que tem dificuldade para deixar a peça reta no início, normalmente pulam o último ponto, tá? E aí, você pulando o último ponto, você acaba fazendo diminuições na sua peça. E aí, o que acontece? Ela não fica com as laterais retinhas, tá bom? Então, existem técnicas para você melhorar as bordas das suas peças para manter elas retinhas, porque assim fica bem mais bonito o acabamento e a peça em si, tá bom? Então, ó, ponto baixo em cima de ponto baixo. Chegou no finalzinho, ó, eu tenho aqui a minha laçadinha que eu vou fazer bem na curvinha aqui, ó. Aí, faço aqui o último ponto baixo, ó, como vai ficando retinho. Aí, eu faço uma corrente, viro, em cima do primeiro aqui eu já faço o meu primeiro ponto baixo.
E aí eu retorno de novo fazendo ponto baixo para cada ponto baixo, toda a vida toda. E aí o que que acontece? A nossa peça toda ela vai ser trabalhada somente isso, tá? Eu vou lá até o final, ponto baixo em cima de ponto baixo, chegou aqui no final, faço aqui nas duas alcinhas, ó, o meu último ponto baixo, tá? Não esquece dele aqui, bem na curvinha. Faço uma corrente, viro o meu trabalho em cima aqui do primeiro buraquinho, eu já faço um ponto, sigo com um ponto para cada ponto até o final, e aí eu vou repetir isso, carreiras de ida e volta. E aí o que que acontece? Você vai fazer o retângulo na quantidade que você quiser. Por quê? Porque o que vai determinar é o tamanho da sua peça, é isso. Você vai chegar aqui e depois você vai dobrar, tá? Nós vamos fazer esse detalhe da alça lá do outro lado e aí nós vamos dobrar ela, tá? Então, você vai fazer o tamanho que você quiser. A minha aqui eu vou fazer aproximadamente entre 40 e 45 centímetros, que é um tamanho que eu gosto, que fica bom, tá? Aí você pode ver aí o que você quer, você vai fazendo, vai tecendo e vai vendo. Aí você dobra ela que você vai ver o tamanho mais ou menos que vai ficar, tá? E aí a minha aqui de largura, ela ficou com 31, 30 centímetros aproximadamente. E aí aqui eu vou fazer de 40 a 45 e aí eu volto, tá? É a mesma sequência, a mesma repetição toda a vida toda. Ponto baixo em cima de ponto baixo por a quantidade de carreira que você achar necessário para atingir o tamanho que você queira, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, essa mesma sequência até eu atingir o tamanho, e aí eu volto para a gente fazer esse detalhe aqui lá do outro lado, e depois fazer o fechamento e os acabamentos das laterais, tá bom? Então, é só seguir aí. Fiz a minha peça aqui, ó, a primeira etapa, ó. E aí, fazendo esse esqueminha que eu passei pra vocês das beiradinhas, fica bem retinho, tá? E eu vou medir aqui, só pra vocês terem uma noção, mas aí, o tamanho é opcional, você faz o tamanho que você desejar, tá bom? A minha aqui ficou com 45 centímetros. Já finalizei aqui a parte de ponto baixo, agora eu vou fazer esse mesmo detalhe aqui na parte de cima. Então, eu vou repetir, porque depois nós vamos dobrar ela assim. E aí, ela vai ficar assim, tá? Então, agora nós vamos fazer aqui na parte de baixo o mesmo que nós fizemos aqui na parte de cima. E aí, aqui você pode tirar por medida, porque eu sei que é ruim para contar carreiras de ponto baixo. Então, você pode se basear na medida. Olha só que retinho que fica a base, tá? Então, agora nós vamos voltar aqui para essa parte, depois de fazer a quantidade de pontos baixos, nós vamos fazer aqui essa carreira de cima, então, tá bom? Então, aqui, para fazer essa carreira, nós vamos trabalhar aqui a carreira de ponto alto. Então, eu vou subir aqui da onde eu parei, ó, uma, duas correntes, que vai fazer a vez do meu ponto alto, vou laçar e aí eu vou virar aqui, ó, para eu retornar para cá com os pontos altos. Então, aqui, no meu, para minha medida, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. Eu vou repetir aqui a mesma coisa. Então, eu vou fazer uma sequência de 12 pontos altos. As correntes já contam com o primeiro, vou aqui no próximo buraquinho, ó. Esse aqui é onde tá saindo as correntes, eu vou nesse próximo. Vou fazer aqui o segundo ponto alto. No próximo, 3. No próximo, 4. No próximo, 5. No próximo, 6. No próximo, 7. No próximo, 8. No próximo, 9. No próximo, 10. No próximo, 11. E no próximo, 12.
Então, eu fiquei aqui com a sequência de 12 pontos altos igual na outra parte. Agora, aqui você vai repetir a mesma coisa. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes. E pulei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Então, eu vou repetir a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntes, vou laçar e aí eu vou pular aqui 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou no ponto de número 9 e vou fazer aqui o primeiro ponto alto do outro lado depois da alça. E aí, eu vou repetir aqui os meus 12 pontos altos desse lado também. Tá? Então, eu vou preencher aqui, é bom sempre contar para conferir, tá? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui no último, ó, bem na beiradinha, sempre na beiradinha para ficar retinho, o ponto de número 12. E aí, nós repetimos aqui a parte de cima, onde vai ficar a alça, tá? E aí, fica assim, esse é o tamanho que vai ficar, tá? Agora, nós vamos retornar aqui fazendo o acabamento de borda, para depois fazer as costuras, tá? Então, eu vou fazer aqui uma corrente, vou virar novamente o meu trabalho, porque agora eu vou vir trabalhando em cima dos pontos por toda a lateral de cima. Essa corrente aqui, eu vou fazer o mesmo processo, eu vou voltar aqui no mesmo buraquinho, nesse primeiro, ó, onde tá saindo as correntes. Vou voltar aqui nesse mesmo buraquinho, vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto. E vou trabalhar em cima das correntes, para fazer o acabamento da alça. Tá? Então, é só um ponto baixo para cada ponto. Já estamos chegando nos acabamentos finais, lembrando que você pode personalizar do seu gosto, tá? Ó, o último ponto eu faço um ponto baixo em cima dele, e agora eu vou trabalhar em cima dessa alça de correntes. Aqui eu tenho 8 pontos, mas eu vou fazer uma quantidade que preencha. Eu vou entrar aqui dentro da corrente, ó, da alça de corrente, e vou fazer pontos baixos aqui até preencher. Não muitos pontos e nem pouco o suficiente para ficar aparecendo a corrente. Eu vou preencher. Eu vou contar aqui só para vocês terem uma noção. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. 8, 9, 10, 11. Acho que já ficou bom, deixa eu conferir. 11, vou colocar mais um, 12 pontos. Vou dar mais uma puxadinha aqui, pra encostar lá do ladinho, ó. Não precisa puxar muito. Acho que eu vou colocar mais um aqui, ó, 12 e 13, ó, o suficiente para preencher o cordão de correntes. No meu aqui deu 13 pontos. Preenchi aqui o cordãozinho de corrente, eu vou acima do primeiro ponto desse lado e vou fazer agora um ponto baixo para cada ponto novamente. Até eu chegar ali na lateralzinha, que ali nós vamos descer
a outra lateral para fazer essa carreirinha de acabamento de borda para a costura ficar mais reta e mais fácil para fazer depois. E aí, nós vamos passar essa carreira de ponto baixo por toda a peça, contornando toda a peça. Aqui no penúltimo eu faço um ponto, aqui nesse último, aqui na curvinha, em cima da corrente, bem no topinho, eu vou fazer aqui nesse 2 pontos baixos no mesmo lugar, que é para fazer uma curvinha. Eu volto no mesmo e faço mais um. Então, aqui nesse último pontinho, eu fiz 2 pontos baixos, que é para fazer essa viradinha, porque nós vamos descer essa lateral aqui agora, fazendo pontos baixos, tá? Então, nas curvinhas, nesses pontos da curvinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos nele para fazer o formatinho, tá? Da curvinha. Fiz os 2 pontos baixos bem aqui em cima na beiradinha, eu vou entrar aqui no espacinho, vou fazer um ponto baixo. Aqui eu tenho essa emendinha, ó, tem um buraquinho aqui, eu vou entrar aqui, vou fazer um ponto baixo. Você vai vendo aí onde tem os buraquinhos, ó, tá? Porque não tem um lugar definido aqui para você colocar, você vai colocando aí onde tiver espacinho, ó. Tem um espacinho aqui, eu entro com a agulha e faço um ponto baixo. Aqui eu tenho um espacinho na emendinha, ó, eu entro aqui e faço um ponto baixo. Vou aqui no próximo buraquinho, faço um ponto baixo. Aqui eu tenho um buraquinho, eu faço um ponto baixo. Você vai distribuindo de maneira que deixe a sua peça reta, assentada, que não fique sobrando ponto e nem fique repuxando. Então, aqui, ó, nós temos alguns buraquinhos aqui, tá vendo, ó? Você vai achando os buraquinhos aí, ó. Dá pra ver uns buraquinhos aqui, aí você vai achando e vai colocando aí, de acordo com a tensão do seu ponto, tá? Então, como nós não temos, tá vendo que tem os buraquinhos aqui, ó, eu vou colocando aqui, distribuindo os pontos nos buraquinhos aqui. Então, aqui pro meu ponto, tá dando certo um aqui nesse vãozinho, um aqui nessa emendinha. Aqui nesse vãozinho eu faço um. Aqui nessa emendinha eu faço outro. E aí, assim, pro meu ponto tá dando certo. Aí, você vai distribuindo aí, de maneira que fique retinho, tá? O importante é ficar retinha a sua peça. Ficar assentada, não repuxar e nem sobrar ponto. Ó, na emendinha cabe um ponto. Aqui na frente eu tenho um espacinho, eu faço um ponto. Aqui na frente eu tenho essa emendinha, aqui eu faço um ponto. Você vai vendo aí onde tiver buraquinho, você vai preenchendo com um ponto baixo. Tá certo? Ó, vai ficando assim. Ó. Aqui eu coloco um ponto, 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 aqui um ponto, aqui um ponto, até eu chegar aqui embaixo, tá? Vou seguir desse jeito, ó, uma carreirinha de acabamento de borda. Chegando aqui na outra ponta no finalzinho, ó, eu tenho esse ponto atravessado, eu vou entrar aqui no meio dele, vou fazer um ponto baixo. E aqui no topo dele, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou pegar aqui a corrente do lado, ó, pra ficar mais fechadinho. Ó, e aqui eu vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro. Dessa curvinha aqui, tá? E aí, eu vou virar, e agora eu vou trabalhar desse lado aqui, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Primeiro, eu fiz 2 pontos aqui na curvinha, aí eu vou vir aqui no próximo. Vou fazer um ponto baixo. No próximo, vou fazer um ponto baixo. No próximo, vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou seguir aqui desse outro lado, fazendo um ponto baixo para cada ponto também, igual nós fizemos lá embaixo. Até o último ponto ali, antes de chegar no cordão de correntes. Deixa eu tirar esse marcador.
Ó, o último ponto, faço um ponto baixo, fica assim. E aí, aqui em cima do cordão de correntes, eu vou fazer a mesma quantidade que eu fiz lá embaixo. Aqui no meu eu fiz 13, então aqui desse lado eu vou repetir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, escapou um fiozinho. 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, eu fiz a mesma quantidade que eu fiz no cordão de correntes da parte de baixo. Fiz os pontos aqui no cordão de corrente, eu vou voltar a trabalhar em cima dos pontos. Eu vou vir em cima desse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, 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 um ponto baixo. E aí, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto alto, até eu chegar ali no último também. Tudo que nós fazemos de um lado, nós repetimos do outro. Ó, chegou aqui em cima do último ponto, na curvinha, eu vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro do mesmo buraquinho, para fazer a curvinha. E aí, agora eu vou descer essa lateral aqui, fazendo os pontos baixos do mesmo jeito que eu fiz desse outro lado aqui, tá? Mesma organização. Então, eu vou entrar aqui dentro do espacinho, vou fazer um ponto baixo. Aqui na emendinha, vou fazer um ponto baixo. E aí, eu vou repetir a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, desse lado aqui. Tá? E aí, você repete o mesmo que você fez. Ó, na emendinha, um ponto baixo, no espacinho, um ponto baixo. Do lado aqui na emendinha, um ponto baixo, no espacinho, um ponto baixo. Na emendinha, um ponto baixo. Na emendinha, um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. E aí, eu vou só repetir, tá? Eu não vou continuar aqui com vocês, porque é só uma repetição do que já fizemos ali do outro lado. Aí, tudo que você fez de um lado, você vai repetir do outro lado até o final, tá? Aqui eu fiz dessa sequência, um no espacinho, um na emendinha daquele lado, eu vou repetir a mesma coisa aqui, o que daria um ponto baixo na direção de cada carreira de ponto baixo aqui pro meu. Ó, cada um dos buraquinhos aqui eu vou fazendo um ponto baixo, que foi a mesma coisa que eu fiz lá do outro lado, tá certo? Então, eu vou repetir aqui até eu chegar aqui no final, que já é onde eu iniciei. Chegando aqui na outra beiradinha, onde nós iniciamos, se você fez 2 pontos aqui, você fecha. Se não fez os 2 pontos, você faz aqui o ponto no mesmo lugar e fecha lá com um ponto baixíssimo na corrente de início, tá? E aí, vai ficar assim. Aqui, você já pode fazer a laçada e cortar com um pedaço sem menisquência para fazer o arremate, tá? Ó, eu vou cortar um pedaço aqui. E aí, eu vou puxar aqui por dentro para firmar esse nozinho, porque aqui já vai estar pronto. Se você quiser fazer mais carreiras de ponto baixo para acabamento, você pode também, tá bom? Ó, e aí, vai ficar assim a sua peça. E o que que acontece? Agora, nós vamos fazer a costura. Então, para fazer a costura, nós vamos dobrar aqui, ó, tá?
tem lado, ó, aqui a alcinha tem os dois lados que está igual. Então, esse lado eu vou pôr aqui para esse lado mesmo, porque nós vamos costurar no avesso. Aí, aqui você já pode fazer o arremate aí dos fiozinhos, conduzir. Ó, eu vou fazer um aqui com vocês, e aí o outro você pode fazer, porque vai ser a mesma coisa. Eu vou colocar aqui na agulha de tapeçaria, deixa eu pegar uma maior. Ó, vou colocar aqui na agulha, vou passar aqui por uma laçadinha do lado e vou fazer 2 nozinhos. 1 e 2. E aí, eu vou caminhar por mais alguns pontos, fazer nozinho, depois corta, tá? Um arrematezinho aí normal, com segurança para a peça sempre, que os arremates são para dar segurança na nossa peça, além do acabamento para ficar bonito, tá? Então, pense sempre nos dois, segurança e boniteza, beleza. Ó, caminha aqui por alguns pontos, e aí, depois de caminhar bastante, você pode cortar, tá? E aí, você vai fazer isso com todos os fiozinhos. Agora, nós vamos fazer a costura aqui das laterais, ó, pontinha com pontinha. Eu não vou usar 2 fios, porque não tem necessidade, é só para fazer a costurinha. Então, eu vou cortar aqui um pedaço de fio, vou colocar na minha agulha. E aí, eu vou começar a costurinha aqui. Você pode costurar de cima para baixo, de baixo para cima, aí tanto faz. Você vai pegar bem na curvinha aqui em cima, ó, tá? Bem na curvinha onde tem aqueles 2 pontos que nós fizemos no mesmo lugar, você vai colocar no meio deles. E aí, você vai puxar o fio e vai fazer aqui 2 nozinhos. Deixa um pedaço para arrematar depois. Uma pontinha, tá? E aí, fez os 2 nozinhos, você vai descer a costurinha aqui nessa lateral, tá? A costurinha não tem muito segredo, porque não vai ficar aparente, ó. Vou voltar no mesmo pontinho, atravessar aqui pro outro lado, vou no próximo ponto, eu vou fazer costurinha cruzada, ó. Pego 2 alcinhas de um lado, 2 do outro, passo aqui a agulha pra cá. Só sempre conferindo para que fique ponto com ponto, bem de frente, para não sobrar e nem faltar ponto e não ficar torta a costurinha, tá? Ó, passo pra cá, volta a agulha pra lá, pego as 2 alcinhas, ó, de um lado, as 2 alcinhas do outro, passo a agulha pra cá, volta aqui pra esse lado, pega as alcinhas, ó, pega as alcinhas do pontinho de frente, sempre ponto com ponto, passo pra cá. Volta aqui, ó, pego ponto com ponto, passo a agulha pra cá. Vou no próximo, ó, pego todas as alcinhas desse lado, todas as alcinhas do outro lado, passo a costurinha. Volto aqui pra esse lado, pego todas as alcinhas, vou nesse lado, pego todas, passo pra cá. Uma costurinha cruzada, pontinho por pontinho, até eu chegar lá no finalzinho. A única tensão aqui, que é uma costurinha normal, é você pegar o pontinho bem de frente com o ponto bem certinho, tá? Pra ficar bem retinho. Aí eu vou descendo a costurinha aqui até eu chegar lá embaixo, onde eu vou fazer o nozinho. Ó, pontinho com pontinho. É bem facinho de fazer, você coloca bem do ladinho assim, ó, vai ficar bem certinho. Até o final. Ó, chegou aqui no final, você pega aqui essa curvinha também, tá? Aqui bem na beiradinha, passa de novo para reforçar. E aí, eu vou passar mais uma vez aqui e vou fazer um nozinho, ó. Vou passar a agulha por aqui,
e fazer um nozinho. Esse fio eu vou arrematar depois, vou fazer mais um nozinho, ó. E aí, depois eu arremato esse fio. Então, essa lateral aqui já está costurada. E aí, eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Pego lá um pedaço de fio, coloco na agulha. Aí, eu venho bem aqui no topo, pontinha com pontinha, eu vou no meio do pontinho do meio, onde eu fiz os dois. Pego bem na pontinha dele. Passo aqui a agulha, faço 2 nozinhos, deixando aqui um pedacinho para conduzir e fazer o arremate depois. E aí, eu desço aqui pela lateral. Sempre bem retinho, ó. Volto no mesmo ponto, atravesso a agulha aqui. E aí, eu sigo aqui, ó, pontinho por pontinho de frente. Ó, fazendo a costurinha cruzada desse lado aqui também. Igualzinho nós fizemos ali do outro lado. Coloca assim, ó, bem certinho, as lateralzinhas, que aí fica mais tranquilo para você enxergar o pontinho que tá de frente, ó. Frente, frente. Volta lá do outro lado. Desse lado, pego aqui desse. Passo a agulha. Volto desse lado aqui, pego o próximo ponto, passo a agulha. Pego desse lado aqui, volto pra cá, passo a agulha. E aí, eu vou descer a mesma costurinha por essa lateral toda aqui também, até eu chegar lá embaixo, tá certo? Então, é só seguir aí a costurinha até o final desse lado aqui também. Ó, então, fica assim, tá? Ó, fica bem retinha, bem certinha. Esse aqui, no caso, é o lado avesso, que foi o que eu acabei de fazer a costura. Aí, eu vou virar ela aqui pro outro lado. Endireitar ela. E aqui, se você quiser usar assim, já dá super certo, tá? Ela fica linda. Você pode personalizar do jeito que você preferir, ó, assim ela já fica linda, maravigold. Você pode fazer uma outra alça aqui na lateral de crochê. Você pode colocar uma alça, um mosquetão aqui, subir uma alça de crochê. Você pode colocar acessórios do seu gosto. Você pode colocar o mosquetão e colocar um outro tipo de alça. Você pode colocar o mosquetão e pode fazer o que você preferir, tá? Pode pôr alça de... Ó, da maneira que você preferir. Você pode colocar aqui, ó, um mosquetãozinho aqui e colocar uma alça de corrente, tá? Você pode colocar uma alça de crochê mesmo, enfim, você pode personalizar do jeito que você preferir. Você pode fazer uma alça de cordão e colocar miçanga. Enfim, como eu disse, você pode usar a criatividade e personalizar do jeito que você preferir. A minha aqui eu vou colocar as franjas, tá? Porque essa bolsa aqui eu peguei inspiração de um filme, uma série que eu assisti, que era uma bolsa de coco e eu fiquei apaixonada. Então, eu vou colocar franja, tá? Olha só como ela fica perfeita, bem retinha, bem alinhadinha. E aí, na alça também, você pode personalizar ao seu gosto e nas franjas também. Você pode colocar fios coloridos, uma mescla de fio, você pode personalizar ela de várias formas que você preferir. Inclusive, você pode pegar um fio assim, ó, tom sobre tom, por exemplo, esse marrom aqui que tá super em alta, né? Vocês já estão sabendo, o Mocha Mousse tá super em alta e você pode fazer uns detalhes, você pode fazer carreiras diferenciadas, enfim, você pode usar e abusar da criatividade, ó. Dá até pra pegar um fiozinho como esse aqui, por exemplo, e aí você pega aqui, ó, um pontinho aqui dessa beiradinha, que aqui nós vamos colocar as franjas. Então, pode ser a partir aqui dessa beiradinha, ó. Deixa eu ver aqui, vai dar aqui. Pode ser aqui mais pra baixo, ó.
E aí eu pego o fio lá por trás, ó, passo a agulha aqui no buraquinho, pego o fio lá por trás, deixo uma ponta aqui pra fazer o arremate, ó, lá por dentro, e seguro a outra ponta aqui. Ó, seguro as duas pontas aqui dentro. E aí, o que que eu faço? Eu seguro a ponta que eu vou fazer o arremate. E eu posso fazer aqui como se fosse um bordadinho, ó, de pontos baixíssimos, ó. Pego o fio lá dentro, passo pra cá. Vou aqui no próximo buraquinho, pego o fio lá dentro, passo pra cá. Vou no próximo buraquinho, pego o fio lá dentro, ó, e passo aqui por dentro da laçada. No próximo buraquinho, pego o fio lá atrás e passo aqui pela laçada. No próximo buraquinho, pego o fio lá atrás, ó, pontos baixíssimos. Faz como se fosse um bordadinho, tá vendo? Ó, o fio tá lá dentro. E aí, eu trago ele aqui pra dentro do ponto, ó, e eu vou seguindo cada um desses buraquinhos aqui, tá vendo? Aí, vai ficando como se fosse um bordadinho. Aí, eu tenho uma linha aqui, ó, eu vou seguir essa linha em todos os buraquinhos, ó. Passa a agulha lá pra trás, puxa ela aqui pra dentro da laçada. Passa a agulha lá pra trás, puxo dentro da laçada. Então, existem várias formas de você personalizar as suas peças. Você pode pegar um único modelo e você pode fazer diversos modelos com aquela mesma estrutura de base. Gente, eu amo essa palavra porque essa palavra ela representa muito na minha vida, muito o meu crochê, que foi a forma que eu desenvolvi para poder criar as minhas peças usando uma estrutura de base para criar e elaborar várias peças em cima. E depois que eu aprendi a trabalhar dessa forma, o meu crochê mudou completamente. Ó, tá vendo? Você vai fazendo um bordadinho na sua peça. E aí, depois, na direção onde eu tenho esse bordadinho, na hora de colocar as franjas, eu posso colocar uma franjinha na cor do bordadinho que eu fiz. E aí, vou personalizar a franjinha também. E aí, eu posso fazer a alça nessa cor. Ó, vou até o último buraquinho aqui. Passo o fio. Olha só que lindo que fica. Então, posso fazer isso por toda a minha peça, se eu quiser, ó. Chegou aqui no final, ó, fez o último aqui, você pode cortar com um pedaço pro arremate. E aí, você passa aqui pra frente, depois você passa ele lá pra trás de volta pra arrematar. Olha lá. Com a mão bem soltinha pra não repuxar. E aí, você pode pegar o fio novamente, dar uma distância aqui, ó. Um antes. Ó, dá uma distância aqui. E aí, você dobra o fio assim, ó. E coloca a mão lá por dentro, aí você pega o fio e puxa ele pra frente aqui. Ó, e aí você segue pegando os buraquinhos aqui e puxando o fio pra frente. Ó. Em todos os buraquinhos, ó, vai fazendo um bordadinho. Tá? Mas isso aqui é opcional, é uma opção que eu tô trazendo pra vocês personalizar. E aí, você pode colocar colorido aqui. Por exemplo, aqui na minha, com marrom e bege, ficaria lindo um verde água, ou então um laranja. Olha só que lindo que fica. Um laranja aqui no meio também ia ficar lindíssimo. E aí, depois é só fazer as franjas, tá? Então, eu vou fazer alguns aqui no meu, desse mesmo jeito, e aí eu volto pra gente fazer a franja, porque eu amei aqui essa ideia. O resultado da minha aqui ficou assim, ó. Eu peguei os fiozinhos que eu fiz esse detalhe, puxei pra frente e dei aqui 2 nozinhos para ele já fazer parte aqui das franjinhas que nós vamos colocar agora, tá bom? Então, ficou assim, olha só que maravigold. Eu coloquei uma no marrom, uma no laranja e mais uma no marrom, mas aí você pode fazer da maneira que você preferir, tá? Agora, eu vou fazer as franjas e eu vou usar o mesmo fio que eu usei na bolsa, tá? E aí, o que que acontece? Você vai fazer as franjas
de acordo com o tamanho que você quer. Aqui para o tamanho da minha, um caderno como esse aqui, dá super certo. Eu vou medir o caderno só para você saber mais ou menos o tamanho que vai ficar, mas aí você pode usar uma capa de caderno, uma tampa de tupperware, um pedaço de papelão, um pedaço de caixa, enfim, qualquer coisa que você tiver por aí, ó. Tem 21 centímetros esse caderninho aqui que eu vou usar como base para poder fazer a minha franja e vou usar uma tesoura maior para poder cortar. E aí, ó, eu vou colocar aqui na pontinha aqui em cima, segurar, e eu vou dar as voltas aqui, ó, na parte maior do caderno. Eu vou fazer algumas voltas aqui para cortar e usar. Aí você vai fazendo, cortando, amarrando, faz mais um pouco, corta, amarra ali, e aí você vai fazendo do seu gosto, tá bom? Eu vou colocar um pouco dessa cor, e aí quando chegar ali na partezinha onde eu tenho o laranja e o marrom, eu vou colocar alguns fios daquela cor para dar uma personalizada na minha Emily, tá? Ó, então aí você vai enrolando aí do jeito que você preferir, tá bom? Aí eu vou cortar aqui. Deixa eu cortar esse fio aqui primeiro. Vou cortar o fio que vem do novelo e depois vou cortar aqui no meio, ó, para soltar os fiozinhos. Aí eu vou ficar com os meus fiozinhos assim. Vou pegar a minha bolsa e vou pegar a agulha para eu poder passar o fiozinho no meio. Eu vou colocar os meus fios aqui, ó, nesses pontinhos onde eu tenho a costura. Aqui eu tenho a costura, tá vendo? Tem a marcaçãozinha. E aí eu tenho um buraquinho aqui, antes e depois da costura, tá? Ó. Tá vendo que tem dois buraquinhos aqui? Eu vou passar por dentro para você ver melhor, ó. Aqui tem um buraquinho, aqui é a costura, aqui tem outro buraquinho. Então, eu vou colocando aqui as minhas franjinhas nesse buraquinho. Eu vou colocar aqui o total de 3 fiozinhos, ó, para eu poder fazer o nozinho, porque se eu colocar muito, o nozinho fica grosso e aí não segura muito bem. Mas fica do seu gosto, tá? Ó, eu vou colocar a agulha aqui nesse primeiro buraquinho, vou colocar aqui no topo. E aí eu vou puxar os fiozinhos aqui pra dentro, todas as pontinhas. Vou colocar a agulha aqui do outro lado, ó, depois da costura, e vou puxar os fiozinhos pra dentro. Aí vai ficar assim, ó. Aí você endireita aí pra ficar retinho, ó, todos os fiozinhos. Depois você pode fazer aqui o nozinho, pode dar 2 nozinhos aí, ou um, e depois amarrar, ó, assim, tá? E aí eu vou fazer isso em todos os buraquinhos, ó, vou pegar 3 fiozinhos, vou vir aqui no próximo buraquinho, logo abaixo, ó, do ladinho da costura, e aí eu passo aqui os fiozinhos pro lado de dentro. Vou do outro lado aqui, ó, no buraquinho, na mesma direção, passo os fiozinhos pra dentro. Ó, aqui ficou 4 porque tinha o fiozinho do arremate lá dentro, mas não tem problema, ó. Juntou, endireitou os fiozinhos, deixou retinho, aí eu posso fazer aqui 2 nozinhos. O primeiro não aperta para não repuxar, tá? E 2. Ó, e aí vai ficando assim. Pego lá de novo 3 fiozinhos, ó. Vou aqui no próximo buraquinho, ó, sempre do ladinho, tá?
Aí a quantidade você vai vendo aí, se você quiser colocar mais, você coloca 3, aí você faz o nozinho, depois você pode colocar mais dentro do mesmo buraquinho, se você quiser que fique mais grosso, tá? Mas assim fica bem bacana. Ó. Deixou retinho lá em cima, faz 2 nozinhos. 1 e 2. Mais um aqui, pego lá mais 3 fiozinhos. Venho aqui no próximo buraquinho, ó, sempre no buraquinho do lado, para não ficar nenhuma folguinha. Passo aqui pra cá, entra aqui do lado. Passo os fiozinhos pra cá. Faltando um aqui. Endireita aqui pra ficar retinho, ó. Faço 2 nozinhos. 1 e 2. Olha que lindo que vai ficando. E aí você pode aumentar a quantidade se você quiser. Chegou aqui, ó, onde eu tenho o marronzinho, eu vou pegar o meu fiozinho marrom. E aí eu vou enrolar um pouquinho dele aqui. Não precisa muito, porque o marrom eu vou usar pouquinho, um pouco desse lado e um pouco do outro lado. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vou aqui, onde tá próximo do fiozinho marrom, ó, desse lado. Passo o fiozinho aqui. Vou desse lado aqui. Deixa eu arrumar aqui. E passo o fiozinho aqui. É bem rapidinho pra fazer essa parte aqui. Deixa eu ver que tá faltando um fiozinho aqui. Ó, passo pra cá. Endireita aqui em cima. Faço 2 nozinhos. 1 e 2. Ó. E aí, eu vou fazer isso, tá? Por toda a lateralzinha aqui. Como eu disse, a quantidade você que define. Se você quiser colocar mais, você pode. Você pode pegar outros buraquinhos mais próximos e aumentar a quantidade de franjinha, tá? Essa aqui eu já fiz uma com essa quantidade, então, pra mim, eu gostei. Não ficou nem pouquinho e nem muitão. Mas aí, como é questão de gosto, você pode colocar mais aí, se você quiser. Pode personalizar do jeito que você preferir, tá bom? Ó, vou endireitar aqui. E aí, vou fazer os 2 nozinhos novamente. Olha lá. Tá certo? E aí, quando chegar aqui no laranjinho, eu vou fazer a mesma coisa. Chegar no marrom, eu vou fazer a mesma coisa. E eu vou fazendo isso por toda a lateral. A mesma coisa eu vou repetir. Esse aqui não é da franjinha, é do lado de dentro de arremate, mas eu posso passar ele aqui pra fora e dar nozinho e deixar ele aqui como detalhe. Então, fica bem simples de fazer, tá? Ó. E aí, você vai preenchendo aqui conforme você quiser. Depois, você pode aqui cortar umas pontinhas, não precisa endireitar bem retinho, tá? Porque ela vai ficar caída, então vai ficar uns maiores e uns menores. Porque ela vai ficar a bolsa de pé, então vai ficar caído assim. E aí, vai fazer o detalhe, tá? Então, não precisa se preocupar com isso, tá? E aí, eu vou fazer isso por toda essa lateral. E depois eu vou fazer a mesma coisa
nessa outra lateral aqui, tá? E aí, aqui, pra alça, você pode ver o que você quer fazer. Se você quiser fazer uma alcinha de crochê, você pode entrar aqui, ó, nesses 3 buraquinhos aqui, ó, 1, 2 e 3, e pode subir uma alcinha aqui e pregar ela, costurar aqui desse outro lado, na mesma direção nos 3 pontinhos, ó, 1, 2 e 3. Ou você pode colocar uma alça de mosquetão, uma alça de couro, uma alça de corrente, enfim, você pode colocar a alça que você preferir, você também pode deixar somente essa alcinha de mão aqui, tá? Aí fica a seu gosto. Então, eu vou colocar aqui o restante das minhas franjas e aí eu volto com a alça adicional aqui, tá bom? Só fazer do mesmo jeito, ó. Você vai usar todos esses buraquinhos que tem aqui na lateralzinha, ó, tem vários buraquinhos aqui, você vai preenchendo todos esses buraquinhos. Aqui é a costura, você vai amarrar desse lado e desse lado, ó, nesses buraquinhos, tá bom? E aí você preenche aqui toda a lateralzinha até aqui embaixo, ó, até o último buraquinho, tá certo? Então, eu vou preencher o meu aqui e aí eu volto. Aqui, ó, depois de colocar todas as franjinhas dos 2 lados, ó, fica assim. Como eu disse, você não precisa se preocupar em aparar aqui as pontinhas, porque como ela fica jogada para baixo, dá até um charme se tiver umas irregularidades. Mas se você quiser aparar, ó, você pode, tá? Mas não faz muita diferença, porque ela vai ficar assim de pé, então vai ficar irregular aqui mesmo nas beiradinhas. Olha só que linda que ficou. E aí, aqui é como eu falei para vocês, você pode fazer uma alça aqui de crochê, mas eu trouxe aqui uma ideia para vocês, que essa aqui é a Emily na cor preta, olha que linda. Foi a primeira que eu coloquei aqui no canal. E aí, para essa Emily aqui, eu coloquei uma alça dessa aqui, ó. E essas alças, ela é muito bom de você adquirir, porque se a peça for para você, por exemplo, você pode reutilizar a mesma alça. Então, eu posso colocar ela aqui, ó, para usar tanto na preta quanto nessa aqui marronzinha, tá? E se você quiser colocar uma outra de outra cor, vai super bem também, tá bom? Ó, eu gosto muito de comprar coisas que dá para reutilizar. Então, essa alça aqui foi uma das melhores aquisições que eu fiz para usar minhas bolsas de crochê, porque eu consigo usar a mesma alça em várias peças. Aí é só, ela vem com esse mosquetãozinho aqui, é só colocar aqui, ó, passar. E aí, eu vou ter uma outra alça aqui. Mas você pode fazer um cordão de crochê, você pode comprar só um mosquetão desse daqui e subir uma alcinha de ponto baixo aqui da mesma cor da bolsa. Enfim, você pode personalizar a alça da maneira que você preferir, tá bom? Então, é isso. E parabéns! Você já tem aí mais um modelinho Maravigold de bolsa para você arrasar por aí. Olha só que espetáculo que fica, né? Lembrando que você pode personalizar a sua alça, tá? Eu tenho 2 versões já, essa pretinha aqui é uma das bolsas que eu mais uso para tudo, porque realmente eu sou apaixonada por ela, olha que linda. E agora, mais essa aqui para virar o meu xodozinho para todos os lugares. Gente, esse aqui é um modelinho de bolsa, ele é muito simples para você vender e pela praticidade você consegue fazer um dinheirinho muito rápido, porque ela é simples de fazer, ela tem poucos acessórios, o que barateia mais a peça e você personalizando de várias formas, você consegue criar vários modelinhos com a mesma estrutura de base, porém diferenciados, tá? Então faz, divulga que é venda na certa, tá bom? Parabéns, você finalizou mais uma peça Maravigold em crochê e se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, deixa aqui nos comentários para mim qual versão da Emily você mais gostou e qual você pretende fazer com bordadinho ou sem bordadinho.
tá? Deixa aqui nos comentários. Se gostou, compartilha esse vídeo com alguma amiga crocheteira para fazer uma versão de Emily, tá bom? Me acompanha também lá pelo Instagram, juliana.brito, para você ficar por dentro de todas as novidades e participar aqui do dia a dia dos bastidores do meu ateliê, tá bom? Então não deixa de se inscrever aqui no canal e de me acompanhar também lá no Instagram. E claro, quando você fizer a sua Emily, tira uma foto bem linda e me manda lá no Instagram, que eu vou amar ver a sua versão de Emily prontinha, feita aqui através da videoaula, tá? Eu amo quando vocês compartilham as obras de arte de vocês, feitas aqui através das videoaulas do canal. Eu fico muito feliz de verdade, tá bom? Então é isso, espero vocês na nossa próxima aula. Beijos e até mais!